Chá do 5 começando e hoje você já vê que ó, tá diferentão. Diferentão por vários motivos. Primeiro, quando a gente fala que vai sair do armário, nós, um canal onde temos 4 apresentadores gays, você imagina um homem. E hoje a história não. Hoje a história é de uma mulher. Uma mulher é a história de Rayane. E mais do que isso, você tem Rayane e você tem Mabel, de sabor incrível. Então fica aí com a gente. Hoje, nesse lugar maravilhoso, beijo Fernando, obrigado, viu, por essa locação incrível. E gente, a gente só tivemos 2 convidados quando faltou um de nós. Então, hoje é a primeira vez. Isso é inédito? Inédito. E outra, acho que é a segunda vez que a gente repete um convidado. Ai, gente! Não é qualquer convidado. Já com 6 hoje. Mas hoje, eu vou contar a real pra vocês, porque a gente tá aqui pra isso. Eu recebi uma mensagem. Assim, você pode ver que eu não tô com o meu roteirinho aqui, eu não tô com nada disso. Por isso que é diferentão mesmo. Eu recebi porque eu tenho o orgulho e a honra de ter, de fato, a Mabel como uma amiga muito próxima, maravilhosa. Recebi uma mensagem dela contando algumas coisas delicadas que as duas passam dentro do relacionamento delas. E aí eu falei assim, pera, Mabel, se hoje a Rayane, que vocês não conhecem, se sente preparada para contar sua história, para tocar o outro, que a gente sabe o poder que o chá tem com o seu espectador, então vem com a gente. Então vamos conhecer a história de Rayane. Então, primeiro, gente, um beijo pra vocês. Sejam bem-vindas. Pra vocês. Gente, que delícia estar de volta aqui. Mabel de novo. Mabel é sucesso. Vou já jogar pra Rayane, afinal, a gente já conhece um pouco a trajetória da Mabel, não só a profissional, mas a pessoal, por conta do chá, que ela já participou. Detalhe, quando eu vim ao chá pela primeira e única vez, eu não falei que eu era gay. Porque eu estava namorando Rayane, mas aí não tinha permissão dela de falar, então fiquei meio sem graça. Mas hoje, tranquilamente, casada e já, posso falar, gente, sou... Tcharam! Casadíssima com Rayane já há quase 2 anos, né, amor? 2 anos, amor. 2 anos. Ela é ruim com data. Eu sou péssima com Ela data. anota no celular, gente. E é isso, mas na verdade não é de mim que se trata nosso encontro de hoje, né, amor? É verdade. Então, Rayane, assim, até pra gente saber um pouquinho, essa relação, como vocês já disseram, tem 2 anos. Uhum. E como foi esse início pra você? Conta a sua história. tan, 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 tan. Foi muito louco porque quando eu conheci a Mabel, eu fui fazer um curso com ela. Eu já era atriz, fui fazer um curso de dublagem com ela. Eu estava num outro relacionamento, acho que a Mabel também estava. Sim. Terminei meus cursos, vida pra cá, vida pra lá. Depois eu terminei meu relacionamento, ela terminou dela. E a gente ainda mantinha contato por conta da dublagem. Eu também sou dubladora e tradutora pra dublagem. Então a gente trocava muita figurinha, eu trabalhava num cliente que ela dublava muito. E aí a gente foi mantendo contato, a gente foi tomar um café. E aí a história desenrolou, eu falo, amor, você lembra que você deu em cima de mim, né? Olha, gente! Eu sou o quê? Prática e objetiva na vida. Adoro! E aí a coisa foi só crescendo. E aí foi durante o relacionamento com a Mabel, a gente ainda não estava namorando oficialmente pra todos quando eu me assumi pra minha família. Então não foi assim, eu me apoiei num relacionamento sólido. Ela me deu muita força e ela foi essencial pra minha coragem. Mas eu sabia que eu estava sozinha. Eu sempre falo que é um processo individual. Por mais que você tenha um companheiro que te fortaleça, isso é incrível. É um processo único, né? É individual. Você com a sua história, com o seu nascimento, com a sua criação e a sua coragem de não sei o que vai dar, mas agora não dá mais. E ela não tinha nem noção, que é muito louco, da crueldade que ela passava, sabe? Então, conforme ela ia me contando as coisas e eu via os telefonemas e tal, eu falava, você tem noção do quanto isso é cruel?
Aí ela, não, isso é o normal. Eu falava, É porque não. a referência de educação que ela tinha dentro de casa, que é a primeira Exatamente. referência que a gente tem. E eu sou mãe Sim. de duas. Uma adolescente e uma já criada. E eu falava, não, isso não é não. Não é normal não. Isso é pura crueldade, isso é maldade. Isso é te espizinhar, isso é ferir o ser humano que você é. E aos pouquinhos ela foi abrindo os olhos e a mente. A gente sabe, desde às vezes criança, adolescente, que a gente não tem atração pelo sexo oposto, enfim. Você começa a se conhecer, você começa a amadurecer sexualmente e tal. E aí teve isso que a Mabel comentou, que a sua criação sempre foi completamente restritiva, assim. Opressora. Opressora, exatamente. Até chegar esse momento de você encontrar a Mabel e viver, né, essa vida feliz, gente, porque é possível, né? Sim, Pelo amor de Se Deus. você feliz. Como que foi, rapidamente, até porque, enfim, Não temos tempo? mas como que foi essa sua questão da descoberta? Porque a gente sempre fala do nosso ponto de vista, que é o gay homem, né? Mas, assim, nem sempre a gente tem oportunidade de falar sobre a questão da mulher. Como que foi pra você, ainda mais nessa trajetória. Essa situação? trajetória, né? É curioso, e eu acho que no caso da mulher também tem uma... Claro que do homem e da mulher é cruel a sociedade, né, até hoje, mas tem aquela coisa de... só é gay porque não fui eu que levei pra cama, não me experimentou ainda, porque o meu é de ouro, vai dar um jeito, né? Então... Ninguém fala isso pra mim. Tem um boy que Poxa, fala isso mas- pra mim, gente. ainda tem isso, que a sociedade ainda tem esperança que um dia você vai ser bem comido e vai voltar atrás, né? Sim. Mas olha que doido, eu fui criada no meio de meninos, eu tenho um irmão e 3 primos. Nós fomos criados 5, eu sou a única menina na família, criados 5 na casa da minha avó. Então desde pequena eu joguei bola, desde pequena eu soltei pipa. E minha avó ficava, vai botar vestido, vai botar saia, não sei o que, e eu queria ficar descalça. Vestido era sinônimo de ficar sentadinha. E short eu podia brincar com os meus primos. E minha família sempre apoiou, fui atleta do meu colégio, joguei bola, joguei basquete. Mas na adolescência, me interessei por menino. Só que sempre ficava incompleto. Namorei, tive namoro firme. E aí, no meio entre um namoro e outro, tive um relacionamento com uma menina. Minha mãe descobriu, me botou na parede e falou, é isso que você quer, é isso mesmo, tem certeza? E ali eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. E eu passei, cara, uns 6 meses rezando pra tirar isso de mim. Falando, meu Deus, eu não posso fazer isso com a minha família, eu não posso ser diferente. Culpa, né? Muita. Como que eu vou fazer isso? Até hoje. E meu avô tinha morrido, eu ficava achando que o espírito dele estava tomando conta de mim, vendo tudo e contando pra minha mãe. E eu falava, meu Deus, meu avô tá sabendo de tudo. Mesmo que eu saia e namore escondido, meu avô vai me caguetar. E teu avô de boa, né? Porque era a culpa que eu tinha, né? Então eu namorei de novo, menino, mas me senti incompleta. E aí eu tive um relacionamento de 4 anos escondida com uma menina. 4 anos. 4 anos. anos. 4 anos. Como que ela conseguiu levar isso, eu não sei. E eu botei na minha cabeça É que... muito tempo. É muito tempo, gente. É porque a gente é sobrevivente também, né? Nossa, A verdade é essa, a gente aprende a sobreviver. Exatamente. E eu botei na minha cabeça assim, eu consigo ter 2 vidas. Eu sou a Rayane pra família e fora de casa vou viver minha vida. Mas e aí? Eu sou perfeccionista, eu ficava na rua assim, caraca, se aquela câmera, alguém tiver acesso e for amigo do meu pai e não sei o que, sabe? Eu pirava Você na entra em batatinha. paranoia. Eu conheço Mas- isso como louca. Não é perfeccionista, não. É louca. Eu ficava assim, cara, eu tenho que cuidar de tudo. Ninguém pode me ver, porque se chegar no ouvido da minha mãe e do meu pai, eles vão me botar pra fora de casa, vai ser um inferno. E eu tive um relacionamento 4 anos assim. E foi aí que eu tive a certeza e falei, cara, é isso que eu sou. E me culpei por muito tempo. Falei, por que eu sou diferente? Como é que eu faço isso? Como é que eu mudo isso? Então, beleza, já que eu sou assim, vou aguentar uma vida dupla. Beleza, aguento de boa. Até que eu comecei a ver reunião de família, o meu primo que eu amo tanto, com a namorada lá e eu sozinha. E eu falando, gente, eu não tô solteira. Natal, eu lá sozinha e falava, gente, eu não tô solteira. E eu falei, tem alguma coisa errada, não pode ser assim. Não é possível que eu seja obrigada a ter essa vida assim. E aí um dia eu numa festa, sentada, triste, assim, não tava conseguindo curtir a festa, porque tudo remoendo na minha cabeça. Sentou uma menina do meu lado e falou, cara, tu tá muito triste, o que houve contigo? Eu falei,
me abri com a menina. Eu falei, não sei o que deu, mas serviu pra me passar uma mensagem que ela falou. Você tá tendo noção do que você tá fazendo com a tua vida? Você vai, daqui a muito pouco, torcer pra sua mãe morrer. Porque só quando a sua mãe morrer, você vai poder ser feliz. Você vai esperar fazer 40 anos, sua mãe tá com 80 e tanto, bater as botas, ufa, agora não tem mais ninguém me regulando. E aí eu tinha visto aquele filme J. Edgar, não sei se vocês viram, que é com o Leonardo DiCaprio, que é a história do cara do FBI e ele era gay, e tem uma cena que a mãe dele morre, ele veste as roupas da mãe e ele arranca aquilo assim. É uma cena que ele arranca uma capa de cima dele, e a cena é muito forte, eu me identifiquei muito com aquilo. E eu falei, cara, eu não vou fazer isso comigo. A vida é uma só. Como que eu vou passar minha vida inteira sendo infeliz? Eu vou morrer e aí? Eu não fiz nada. Pelo contrário, eu acabei comigo, com o ser humano que eu sou. E aí eu comecei a mudar a minha cabeça, e aí é um processo, gente. Por isso que eu tô aqui até contando a minha história, porque só quem passa sabe o que é o processo de autoaceitação. Primeiro, para depois você enfrentar a família, sociedade. Então, quanto mais a gente puder minimizar a opressão familiar e da sociedade, eu tô junto. Porque a pessoal já é muito difícil. Pesada. Os demônios internos são os piores, São. né? Pra lidar, gente. Exatamente. E por isso que tem que lidar com eles. Eu lembro, no meu caso, eu lembro quando eu contei pra minha mãe, meus pais, pra todo mundo, minha mãe veio perguntar, quem sabe? E eu falei assim, olha, fulano. Ela ficou revoltada, tipo, até pela abertura que eu tinha em casa, bem diferente da sua, minha mãe falou assim, porque você confiou em outra pessoa E não antes e não em mim. E eu falei assim, mãe, eu contar para outra pessoa dentro do meu processo de compreensão é uma coisa. Porque se a pessoa não quer olhar na minha cara, ok, é uma amiga, é um fulano. Agora, pra eu chegar aqui e contar pra vocês, eu tenho que estar muito autoconfiante. Eu tenho que compreender quem eu sou pra bancar uma situação como essa. Então, se eu estou aqui hoje contando isso, é porque eu banco essa situação. Esse sou eu. Então, assim, pelo que você contou, você também teve todo esse processo de pera, é isso mesmo. Então vamos lá. Então vamos lá. E aí vambora. Só que a mãe dela não deixava. Você não pode contar pra ninguém pode saber disso. A pergunta dela foi, quem sabe, porque a sua família não. Minha família não vai saber disso. Eu falei, mas peraí, minha madrinha, eu conheço ela mais do que você. Ela não vai saber, sua avó vai morrer. E você carrega esta culpa pro resto da vida. E eu falei, meu Deus, eu vou matar minha avó. Eu não posso fazer isso com ela. Minha avó já sofreu tanto na mão do meu avô a vida inteira. Como é que eu vou matar minha avó? E aí eu falei, beleza, eu não posso fazer isso com a família, então eu vou viver aqui a minha vida separada. E aí eles cobrando, vem aqui no meu aniversário, vem aqui no Natal, vem aqui sozinha. Nisso eu já tava com a Mabel, falou, era como se existisse uma Rayane e outra Rayane. E eu tinha acabado de passar por esse processo inteiro de decidir que eu não queria ter duas vidas. E eu falei, meu Deus, isso tá muito errado. Porque pra tá lá, e ainda vinha a culpa de você tá destruindo a família, porque você tá se afastando da família, você tá impondo limites e tá impondo que a gente aceite essa palhaçada. E eu falei, peraí, depois de muito tempo, muita terapia, gastar muito dinheiro com terapia, eu falei, cara, não sou eu que tô impondo. Eles estão impondo que eu vá lá da forma que eles querem. Exato. É muito louco. Eles querem que eu viva de uma maneira e por eu viver diferente, então você só vem aqui do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Não, é a questão que o Marcelo tava falando dos demônios internos. Esse demônio não é teu, é deles. É deles. Ela demorou a entender isso. Eu tinha uma amiga que também é lésbica e no auge da discussão com a mãe dela, isso ela me contando, a mãe dela chamou padres pra tentar exorcizá-la e não sei o que, e ela falou exatamente isso pra mãe dela. Se você tá tentando tirar um demônio de mim, se olha no espelho, porque esse demônio tá em você e não em mim. É isso. Então eu acho que a primeira mensagem que as pessoas têm que entender é isso. O problema é o outro, é o que o outro quer. Exatamente. Em confronto com o que você Exatamente. é. E isso não deve acontecer, porque esse demônio não é seu. Você tá carregando um peso que é de outra pessoa. Essa pessoa não tem o direito de interferir Exatamente. na tua escolha. Não só a escolha, porque é uma condição, mas você também faz escolha escolhas. de ser feliz. Exato. O que eu acho importante pontuar é que, bem como existem pais que não querem que as pessoas saibam pra proteger o filho, não querem que meu filho sofra, não sabe se defender, não tá preparado pra isso, e eu não preparei meu filho pra isso. Existem pais que não querem sofrer.
É isso. Então, o pai e a mãe, eles agem com esse comportamento opressor por uma vergonha deles. Não existe uma preocupação primária com o filho. É isso. É muito impressionante como é tão incongruente, porque o amor de mãe, ele se coloca anterior a essa vontade. louco. É. Entendeu? E você fica pensando, gente, mas como? Cadê tudo aquilo, toda aquela proteção, aquele amor? Não é maior do que o mundo? Como que isso agora se transformou Eu nisso? fico muito impressionada porque, assim, a família da Rayane é toda de centro, é kardecista. E é muito evoluída, frequenta semanalmente. Ela foi criada. E aí, nessa hora, cadê o amor? Cadê o aprendizado? Próximo, cadê o né? aprendizado? Não, até porque eu sou kardecista. A filosofia espírita, como é que se diz? Explica isso. Justo. Sim, E isso a tem mãe falava assim, explicação. você tá fazendo isso, você tá criando um karma pra você que você vai pagar. Eu não vou ficar assumindo o karma que é seu, você vai pagar, você vai sofrer como eu tô sofrendo. Que coisa louca, né? Exatamente. E é muito doido, porque eu ouvi até assim, minha amiga veio falar que a filha dela falou assim, mãe, pode ficar tranquila, eu não farei com você o que a Rayane fez com a mãe dela. E aí eu falei, gente, onde eu entro nesse lugar? E o respeito com o ser humano que eu sou, tudo que eu sofri, tudo que eu tentei aguentar, esconder, engolir, em que momento se importa com o que eu sou? E não precisa, e eles falavam, você tá impondo que eu aceite. Eu falava, cara, o processo é seu. Vocês não têm, quem faz isso não tem noção do que a pessoa vai passar depois pra arrancar essas culpas. Porque eu acabei de passar por isso. É um peso que não tem Mas limite. olha... Eu lembro que quando eu me assumi pra minha família, primeiramente que quando os meninos, o Rafa falou, a gente vai gravar sobre isso e tal, eu fiquei com receio porque eu falei assim, Rafa, não é a minha realidade, são duas coisas. Eu sou um homem e o segundo, não é a minha realidade, né? Porque é completamente fora, eu não passei por isso. A minha família me aceitou com muito carinho e tudo mais. Quando eu fiz o Chá dos 5, o nosso tema foi esse. Era as né? mães, Mães que aceitam por eu ser mãe, então eu lembro bem da história. A única coisa que eu lembro que minha mãe falou pra mim, que entra nisso que você falou, minha mãe virou pra mim um dia e falou assim, eu só tô com um pouco de medo da reação do seu pai. Tenta não falar sobre isso perto dele. Eu falei, mãe, isso não é problema meu. Isso é um problema que ele tem que resolver com ele mesmo. Eu não vou passar por cima de mim pra fazer ele entender um problema que é dele. Porque eu tô muito bem resolvido. Então isso não é um problema meu. Desculpa, mas não é. Aí ela falou assim, toma cuidado, porque ele é seu pai. Eu falei, E? E eu sou filho dele. Então acho que a gente tem que, as pessoas têm que entender isso. Existe laços familiares, mas existe um limite. Existe limite pra tudo. Existe um limite pra tudo. Gente, às vezes ela tava lá em casa e ela falava, eu preciso ir embora. Eu falava, não, peraí, tá muito tarde. Você mora muito longe, muito longe. Tipo, de ônibus. Eram 2 horas. 2h30. Nossa. E detalhe, ao descer do ônibus, 25 minutos andando a pé. Nossa. Eu falava, você não vai voltar pra casa, você vai ficar aqui em segurança. Aí ela ligava pra avisar, se você não vier, eu vou soltar sua cachorra na rua. Não acredito. Sim. A filhinha. Quem tem cachorro e gato sabe. Nossa. É filho. Se você não vier, eu vou soltar sua cachorra agora. 1, 2. Eu ouvia. A Rayane, preciso ir embora. Chorando. Meia-noite. Aí chega na voadora no portão daqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse meio tempo, provavelmente você já teve contato com outras histórias, outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Tu achas que pra mulher, de modo geral, é mais difícil sair do armário, é mais difícil assumir a questão da sua homossexualidade, porque pra mulher é criado o mundo ideal, né? Tu achas que é mais difícil? Antes até porque junto com isso, que eu tinha essa dúvida, que era... existe também uma questão cultural relacionada à mulher, que a mulher pode ter curiosidade. Porque a gente tá num mundo machista, heteronormativo, então assim, 2 mulheres se pegando, pô, uma bacana aí, tem isso. E eu lembro quando fizeram uma vez uma pesquisa em São Paulo sobre o afronte, digamos assim, de casais na população. O casal lésbico foi o mais... Enfim, que as pessoas ficaram mais incomodadas. É mesmo. Porque tem isso do tipo, como curiosidade, como brincadeira,
ok. Quando tem um homem no meio. Quando eu olho Sem e homem, vejo não. que é sério, as pessoas aqui em São Paulo realmente, tipo, demonstraram muito mais agressividade ao ver um casal lésbico. Olha só que louco. Então, assim, era só completando essa questão dele, de você sentir essa... O que é curioso, porque se você sai na rua, uma coisa que eu já notei, você vê muito mais casais mulheres do que homens. Aham. Porque a gente tem a ideia de que as pessoas não aceitam casais homossexuais porque a imagem de um homem com um homem é mais agressivo. A gente ouve né? sempre isso. E que não é Foi, verdade. É porque mulher passa por amiga. Mulher pode andar de mão dada. É. Pode ser prima, pode ser irmã, pode ser amiga, pode É. ser tia, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Então passa. Isso é curioso, porque a gente anda de mão dada, a gente tem um comportamento super tranquilo, Casal. normal, casal, como qualquer casal. E às vezes as pessoas que vêm cumprimentar alguma coisa assim, tenta sair pela culatra, assim, é irmã, é prima, é filha, Aí eu falo, não, é esposa. Maravilhosa. Eu faço, gente, eu adoro fazer isso. Não, porque aquela menina que tá ali. A Rayane é bem mais nova que eu, né? Aquela menina que tá ali com você, a Rayane, é a sua esposa. Aí eu paro, eu adoro ver as reações, né? Tem gente que se desmonta, ai, desculpa, tá? E tem gente que fala, não, Claro. enfim. E eu faço isso com muita tranquilidade, gente. Eu não devo nada a ninguém. Eu sou mãe de 2, fui casada, assim. Minha foto de capa do Facebook é eu e Rayane. Falo, a gente tem vídeos no Face, no YouTube, é minha esposa o tempo inteiro. E eu entendo que eu preciso apoiá-la. Porque Sim. não existe que esse big deal pra mim, não existe. Não, Mas e ela passa por tudo isso e é muito pesado. Cacete, gente. É muito pesado. É um monte de gente, né, com seus pesos psicológicos, seus demônios e tal, contra um único indivíduo. Quantos Tipo anos assim, você tem? 25. Gente, um quarto de vida só. Só passo por De muita... vida, querida, vou chegar no centro. Não, e é compreensível assim, gente. Desculpa, é muito compreensível. Porque a gente quer ser aceito. Eu fiz um vlog esses dias pro Chá falando sobre isso. O maior problema, se você tem esse discurso de eu não ligo porque as pessoas pensam, você liga sim. Liga. Claro, a gente vive em Você sociedade, liga cacete. sim. Liga A gente sim. Né? vive em sociedade, a gente espera a aceitação de família, de amigo. A gente tá o tempo todo pensando no que o outro vai É pensar. fato. Então, assim, é um peso que se carrega e é compreensível, né? Porque a gente espera isso. E, Mas você achou que para as mulheres é mais difícil, de modo geral? Eu acho que sim, porque eu sempre fui meio menininho, assim, de jogar bola e tudo mais. Eu, desde pequena, falava que não queria ter filho, que casar só depois que eu me formasse, que eu não ia me privar, porque minha avó parou de estudar na 4ª série, casou com 16 Sim. anos. Eu vi essa realidade. O que convenhamos não significa nada, porque, tipo, a minha irmã era a mesma coisa, brincava na rua, A minha é também. médica, namora, é hétero, mas não quer ter sim. filhos agora, quer construir uma carreira maravilhosa, tá focada em outras coisas, então Sim, claro. é direito não dela. significa nada. E isso cai no lugar de que existe uma expectativa muito grande em cima das mulheres, né? Também existe em cima dos homens, mas a mulher ela tem que casar e continuar a linhagem. Então, ser do lar, tá bom, pode trabalhar, mas também tem que saber fazer comida, tá bom, pode não sei o quê, mas lava a roupa do marido, bota o prato dele na mesa, enfim, é uma cadeia de expectativas, né? Até comento muito com ela a questão tem homem que fala, eu ajudo minha mulher com os filhos em casa. Sim. Peraí, o filho é dos dois, Sim. né? Ela te ajuda também. Era obrigação, tá se gabando por quê? Né? Exatamente. Nossa, que novidade. Então, eu acho que o processo interno da mulher cai muito nessa culpa de, caraca, eu não vou ser nada disso. É porque, você sabe o que acontece? A imagem da mulher é muito passiva ao É. restante da sociedade. O homem, ele pode ser tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, a mulher, Sim. não. A mulher, ela tem que responder a certas O coisas. homem pode fazer tudo menos dar o cu, né? Porque as pessoas não deixam. Mas por que isso? Porque isso é uma característica Machista. machista Sim, que sim. vem da onde? Vem da imagem feminina. Então, quer Mas dizer, com essa- tudo começa ali. Eu acho que uma coisa que tem que ficar registrado, e por isso eu amo o Jut Jut, porque eu sou apaixonada por essa menina, ela tem a idade da Rayane, eu acho. Eu descobri ela por causa da minha filha, Luísa, que tem 22 anos, que é outra empoderada. Criei uma filha por Maravilhosa. poder, Luísa. Você é incrível. Você arrasa, Luísa Luísa. César. E Jut Jut fala muito isso, eu acho fantástico. Tá tudo bem você ser quem você é. Seja quem você é. Essa pessoa que você é, essa aí, essa mesma. Tá tudo bem.
Tá tudo bem eu ser como eu sou, como a Rayane é, o Marcelo, tá tudo bem. Não tem nada de errado, at all, nunca. Cada um é de um jeitinho e tá todo mundo felizinho e bonitinho assim. Esse é o grande X da questão. De fato. E viva a diversidade. Mas a gente recebe muitas mensagens com as pessoas relatando as suas histórias e muitas vezes isso é completamente tocante. Principalmente quando a gente comentou, a gente não passou por tantas questões mais opressoras, nesse sentido, dentro de casa. Então é óbvio que quando a gente vê uma história, isso mexe com a gente. Pra você, o que foi o boom pra estar aqui hoje? O que você sentiu pra falar para que tá errado, preciso descer, gente, pelo amor de Deus. Jesus volta, né? Pelo amor de Deus. Jesus volta. Teve Pelo algum amor de momento Deus. que de fato deu essa... Teve. Como eu falei, o processo, né, de empoderamento de você como ser humano. E mesmo depois de eu ter passado por isso tudo, quando eu achei assim, nossa, tô ok, tô tranquila, gastei rios com terapia, mas é isso mesmo, foi pro meu bem, papapá. Teve um episódio porque a minha família não conhecia pessoalmente a Mabel, porque até então eu aceitava essa condição que eles me impunham de estar lá sem ela, e é isso mesmo, você tem que estar aqui. Viver 2 vidas. Viver 2 vidas. Mesmo que a gente já saiba, você vem aqui sozinha. Teve um episódio de família agora, de um primo que eu amo muito, e eu vou ser madrinha de casamento dele, e ele fez questão que eu estivesse lá com a Mabel. Ele foi na minha casa no meu aniversário, conheceu a Mabel, e depois me encontrou e repetiu tantas vezes o quanto ele ficou impressionado de como a Mabel tratou ele bem, que ele não esperava isso. Eu achei até aquilo curioso. Falei, por que meu primo tá falando isso? Mas ok. E ele e a noiva dele falaram, Reni, vem com a Mabel, porque você é casada com a Mabel, vem com ela pro nosso chá, porque você é a madrinha, vem. E eu falando, meu Deus, não quero causar nenhum tumulto, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei que episódios podem acontecer mesmo que eu não faça nada. E não é vitimização, é fato, é assim que A acontece. gente conhece a família que tem, né? Exatamente. E ela falava, Essa é a verdade. não sei o que, E ninguém eu vai ser falava, louco. imagina, amor, eu tô lá tranquilo. Imagina, Não vou deixar alguém fazer alguma coisa comigo. Imagina. O spray de pimenta tá aqui. ó. E eu falava, meu Deus, a Mabel não tem noção do que é. Mas beleza, ela vai aprender. Ela vai ver com os próprios olhos. E a gente foi. E aconteceu um episódio terrível de quando fui apresentar a Mabel pra minha família. 2 pessoas da minha família voaram pra bater na Mabel. Mesmo. Voaram pra bater na Mabel. E eu me meti na frente. E isso foi uma coisa que eu passei a vida inteira. E eu nunca consegui me colocar diante disso. Eu deixava me bater. Eu deixava arrebentar meu colar. Eu deixava. Já fiquei com arranhão no pescoço. Porque eu falava, não posso enfrentar porque é família. Não posso, eu tenho que acatar porque é família. Então, existe essa obediência e essa hierarquia. E depois de tanto fazer terapia, eu entendi que não, que eu como ser humano tenho que me colocar independente de quem for. É agressão. E aí eu falei, ok, tô com isso bem resolvido. E aí veio a situação de teste. E quando eu vi as pessoas voando pra cima dela, eu Gente, falei... no meio de um chá de panela, vocês imaginam, crianças, noiva feliz, família feliz. E aquelas 2 pessoas vindo e eu andando pra trás e a Rainha no meio, nem encosta Eu falei, nela. não E todo mundo, encosta "Ah!" nela. E criança, mãe pegando criança no colo, vem cá, e coisa caindo no chão. Eu falava, gente, o que é isso? Eu tô no meio de um filme de terror. Eu não ouvi E eu o vendo que o desespero aconteceu dela, e eu querendo poupar ela, mas ao mesmo tempo né? Defendendo. Me defendendo. Vai me bater mesmo. Enorme, vindo. Eu não lembro o que as pessoas gritaram, porque eu só conseguia ver os olhos. E aquele ódio que eu vi a vida inteira. E pela primeira vez eu consegui falar, não encostem nela. Ninguém encosta nela. E largo o meu braço, porque vocês não têm o direito de me segurar. Quando eu vi que eu tive coragem de fazer isso, eu falei, caraca, eu não acredito. Foi surreal e transformador. E hoje eu tô aqui Libertador, né? porque eu não quero que ninguém passe por isso. Ninguém, gente. Tem jovens se suicidando. Eu não me suicidei porque eu fui forte. Eu fui forte. E eu tenho sido forte até hoje. E eu tô aqui pra passar um pouco dessa força para as outras pessoas. Com certeza. Porque na minha adolescência eu vi muito caso de suicídio. E eu vejo até hoje. E eu acho um absurdo. O suicídio é um ato de desespero. De uma dor, de uma saída de uma dor.
e as pessoas encontrarem no suicídio a saída de uma represária por familiares. Isso tá muito errado. Por pessoas que deveriam estar ali do lado apoiando. Exatamente. Sim. E aí eu falei, caraca. Pai, mãe, irmã, irmão. Esse episódio foi decisivo para eu escolher contar a minha história e dizer que as pessoas têm que acreditar no que elas são e ter força para seguir em frente. Não, eu particularmente queria te agradecer por ter vindo e compartilhar essa história com a gente, porque a gente, é o que o Thiago falou, a gente sempre tá do lado do homem, porque nós somos homens. Então a gente não tem a noção de como pode ser para uma mulher e como pode ser para as pessoas que estão do outro lado. Acho que a mensagem que fica sua e a nossa, e para as pessoas que assistem ao chá, porque a gente sabe que tem pessoas sofrendo ali do outro lado, vendo esse vídeo agora, é que vocês não estão sozinhos. A gente está aqui fazendo esse vídeo para tentar levar essa mensagem para vocês, de esclarecimento e de acolhimento, porque as pessoas não estão sozinhas, né? A gente não tem que aceitar agressão de quem for. De quem for. De pai, de mãe, existe um limite em que você tem que aceitar isso, né? E se colocar no lugar de que você não está sozinho, de que você pode buscar ajuda e de que isso é passageiro, passa. Sim, né? sim. Isso vai passar, é um momento da sua vida e isso vai passar. A gente tem que deixar isso muito claro. E eu acho válido também deixar claro pra você que tá do outro lado, que pode ajudar, não é você que tá sofrendo. Mas assim, não é porque a gente não tá sofrendo e não passou por isso que a gente não pode se solidarizar com a causa e ajudar. Entendeu? Senão a gente não seria o Chá dos 5 Com certeza, e não teriam brancos ajudando negros, héteros certeza. ajudando homossexuais e por aí vai. Exatamente. Então assim, se você consegue ter lucidez, se você tem mais força, mais pensamento pra ajudar alguém que você vê que tá precisando, eu acho que é válido você estender a mão. Claro. Entendeu? É empatia que chama, né? Se coloca no lugar da outra pessoa e faz o possível pra ajudar. Não é fazer muito. Às vezes você acha que é fazer demais. Não é isso. O Faz o pouco que é você suficiente, pode. às Pra vezes. pessoa é muito. É muito. Eu queria lembrar do projeto do canal das Bi, que a gente até fez que um vídeo. conseguiu a meta. Maravilhosos, porque a gente sabe, a gente recebe muitas histórias e a gente precisa desse acolhimento. Então, beijo pra todos do canal das Bi. Beijo, Tô canal feliz das Bi. Eu de conheci conseguir mandar um vocês videozinho. há pouco tempo e eu tô encantada com o trabalho de vocês. Parabéns. São Parabéns, maravilhosos. Jéssica. E- Parabéns, Herbert. Parabéns todo mundo. E quem, infelizmente, acaba partindo por uma situação um pouco mais rígida, digamos assim, e acaba sendo expulso de casa, a gente também tem um outro projeto, o Casa 1, Casa 1. do Irã, um projeto em que visa criar uma república e um centro cultural justamente de acolhimento das pessoas que são expulsas de casa, os LGBTs que são expulsos de casa aqui em São Paulo. Que legal. Então, assim, vale conhecer, já tem um vlog sobre ele rolando aqui, só procurar Casa 1, sabe? Que ótimo. benfeitoria.com/casa 1. Então Já vale tá a pena, tendo já tá iniciativa, tendo, ele precisa né, também de pra alcançar a gente. meta, Mas precisa precisa ter de isso. Claro, sempre precisa de ajuda. Por isso que, assim, como o Rê falou, só tenho a agradecer. Me sinto honrado por essa amizade e por esse voto de confiança na gente. A gente sabe, todo mundo tá emocionadíssimo aqui, a gente sabe como é pessoal, como é delicado e não é todo mundo que consegue vir aqui. Eu tô muito orgulhosa de você, amor. Ai, gente. Ai, gente, agora que a gente morre aqui. Então é isso, não tem mais o que fazer, senão eu começo a Eu que chorar. agradeço a vocês pelo espaço e tá aqui com esse projeto maravilhoso de vocês, falando sobre isso, porque não é todo mundo que tem a coragem de falar sobre isso. Por mais que não tenha passado por opressão, em casa existem movimentos na rua e foi assim com os negros recentemente. Tipo assim, às vezes eu penso, Ontem. sociedade, vocês estão batendo cabeça na parede, porque era um assunto que ninguém falava. Pelo amor de Deus, isso foi há pouco tempo. Vocês estão fazendo isso de novo. Então, parabéns pra vocês por estarem levantando a voz aqui e ter esse espaço de receber a gente aqui pra falar sobre isso e espalhar a mensagem. Os meninos são lindos. Os meninos são lindos. Ai, Beijo. gente. Obrigado. É óbvio que beijo. todo o trabalho delas você vai acompanhar, tá aqui tudo aparecendo e a gente sempre fala e posta e tudo mais. Então, um beijo que hoje a gente só pode terminar num grande abraço, que é esse acolhimento de todos nós, com todas as nossas histórias e as histórias de vocês. Então, até. Fiquem com Deus.
Vem, gente, abraço coletivo da Rayane. Maravilhosa. Ai, gente. Diz que um beijo que girava o pato, caso de família. Eu espero, com a visibilidade que a gente está ganhando, a Mabel já tem uma visibilidade grande, mas com a visibilidade que a gente está ganhando com o nosso projeto, eu espero estar num patamar e chegar lacrando nesse sentido de Sim. abrir essa porra e vocês vão ter que engolir. Porque agora todo mundo tá entendendo? Mas é isso mesmo. Porque eu nunca fui de me vitimizar, eu sempre fui o contrário, de cair no lugar da raiva. Como é que é? A única pessoa que me metia medo era minha mãe, assim, era pra quem eu baixava a cabeça. Natural, então, né? eu falo, exatamente, eu falei, cara, um dia eu quero fazer alguma coisa em prol, porque até quando eu soube da história do Rick Martin, eu tinha um amigo que ele leu 10 vezes a biografia dele e repetia pra mim. Que o Rick Martin falou, eu vivia no armário porque eu achava que minha vida não interessava a ninguém. Eu era gay no meu canto, ninguém precisava saber disso. Até que eu recebi a carta de um menino que se suicidou e eu falei, meu Deus, eu como famoso, eu tenho a responsabilidade de tornar isso natural. Sim. E ajudar as pessoas dessa forma. E temos outros atores e atrizes que fazem isso. E eu falo, cara, quem é uma figura pública tem a responsabilidade, pode aceitá-la ou não, mas tá aí Então, melhor de quando fazer a aceita. diferença no mundo.